Hi, I'm Heidi. I'm here in Aruba from Boston, and I'm here to celebrate some time with my son Eric and his adopted family from Brazil, and the extensions of all the wonderful relatives. I am here with my relatives today. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí como convidada uma profissional ligada a um mercado fabuloso que são os pets. Doutora Juliana Moraes, muito obrigado pela tua presença. Obrigada, eu que agradeço o convite, Ken. Tá bom. Ju, conta aí para os nossos internautas em que momento da sua vida você achou que ia seguir essa carreira, tá? E se você se adaptou bem, se em alguns momentos você teve dúvidas ainda, porque a grande parte dos nossos internautas que nos assistem são alunos de ensino médio e que estão buscando assim o que fazer, né? Trilhar, qual caminho trilhar, né? Isso, exato. Então, experiências assim do porte, né, como você, são muito interessantes. Bom, gente, todo mundo, eu acho que passa um pouquinho, todo mundo é muita gente, né? Mas muitas pessoas que estão nos assistindo agora passam por essa fase do eu quero ser veterinária ou até profissões um pouco mais populares, mas essa questão de ser ligado a pets, o bichinho, esse sonho do cuidar do bichinho, eu vejo que muitas pessoas passaram. E nós vemos no primeiro dia de aula, por exemplo, da veterinária, é muito comum que as pessoas ali digam, não, eu queria fazer veterinária desde os 3 anos de idade, desde os 4 anos de idade. Então é algo que se manifesta muito novo. É uma profissão que dificilmente alguém pensa por business mesmo. Ah, eu vou fazer porque é um bom negócio, eu vou fazer porque o retorno financeiro é legal. Normalmente se tem um sonho. E comigo não foi diferente, eu comecei a falar que eu seria veterinária, eu não lembro de ter falado outra coisa. Então, mas você teve algum pet na infância? Eu tive, que mas... influenciou assim? Então, eu tenho 36 anos e eu falo muito isso nas lives. Quando a gente fala de 30 anos atrás, a gente tem um outro posicionamento do pet dentro da família. Então, os cuidados eram outros, eles ocupavam um outro lugar. Então, na minha casa era, claro, eu queria ter um cachorro e os meus pais davam aquela segurada e aí trazem um passarinho, trazem um peixe, o cachorro mesmo demora, né? E as avós são as que liberam primeiro, foi assim a minha história. A minha avó deixava eu ter cachorro, mas aquela coisa no quintal, com aquela coleira de ferro, que hoje a gente acha um absurdo, aquela lata de souvenir cortada assim, onde se batia a mangueira de longe, estava lavado. Então mudou, hoje o meu cachorro, que tem 12 anos, não pensa no que é isso. Exato. Ocupa um outro lugar, hoje ocupa o lugar da família, de fato, exato, né? Muitas vezes preenche o lugar de filhos. Com certeza, e de entes queridos, ou numa separação a pessoa ganha aquele cachorrinho, ou na perda de um ente querido. Então isso acontece muito, a gente tem, agora com a pandemia, esse elo, ele ficou ainda maior com os pets. Os pets, eles sugam bastante a nossa energia, o que a gente passa. Então é muito comum que a gente veja cara crachá. Animal estressado, tutor estressado, né? E, aliás, o contrário, né? Tutor obeso, cachorro obeso, gato obeso. Então, a gente vê muito isso, o cara de um focinho de outro, né? Muito interessante. Sim. E quando você começou a estudar, a metodologia era mais ou menos o que você gostaria ou você esperava que fosse um pouco diferente? A gente nem imagina, acredito que a maior parte das pessoas não imagine o que é a graduação de medicina veterinária. A gente tem, por exemplo, biofísica, bioestatística, matérias que não é muito do veterinário, né? Do sonho ali da medicina veterinária. E depois a gente começa a perceber a seriedade da profissão.
Então a gente está lidando com a saúde de um pet, mas aquele pet é o único que a pessoa tem, ou tem um sentido único, um valor único, mesmo que ela tenha 20, eles não são substituíveis. Então nós somos médicos, como qualquer outro médico de humano, mas um médico de tantas espécies. E aí a gente se depara com esse desafio na graduação. São diversas espécies, diversas vertentes, e aí você se depara com para onde você vai, onde de fato você vai atuar, e também lugares onde a gente não imagina que o veterinário está. Então, na vigilância sanitária, na criação de pescados, né? Por trás de um supermercado, de um restaurante. Então, muitas vezes é ali que o médico veterinário está e a gente não imagina. A gente tem aquela imagem até um pouco infantilizada, né? Do médico veterinário com os bichinhos. E emendando um pouquinho, Kendi, quando eu optei por ir para a medicina integrativa, para a acupuntura, foi a primeira pós-graduação que eu fiz nesse ramo da medicina integrativa, eu fui porque eu nunca acreditei. Então, eu dizia, como que alguém com 10 agulhinhas resolve uma coisa que eu não resolvo tendo estudado 5 anos na graduação? Não, esse negócio não funciona. Em algum momento alguém vai me contar que isso não é verdade. Sim. E já na primeira semana de pós-graduação eu me tornei acupunturista de alma, raiz, assim, porque para mim fez muito mais sentido esse conceito da medicina chinesa, essa forma de olhar a patologia. Você vê que interessante, a acupuntura, ela é 1000 anos antes do profeta Maomé, mas a medicina brasileira só reconheceu no final dos anos 80. Demorou muito tempo. Demorou, mas antes tarde do que nunca. Sim, né? Sim. Isso é bacana. E teve algum momento que você tinha que decidir entre os pets e animais de grande porte também, né? O meu já estava um pouco decidido, eu acredito até que por ser bastante urbana, né? Okay, então, aqui nós não temos muito esse contato, eu nunca tive com grandes animais durante minha infância. Entrei na universidade, sou apaixonada por cavalo, mas para mim era algo distante, mesmo estando ali tão perto, era algo um pouco distante. E quem faz as faculdades aqui mais urbanas, nas cidades grandes, são normalmente pessoas que vão lidar com pequeno porte. E normalmente quem prefere lidar com grande porte buscam outras cidades mais afastadas, interiores. Claro que tem de tudo, tenho amigos que lidam com grande porte. Mas o meu estava um pouco decidido, embora hoje eu atenda também com cavalos com acupuntura. Bacana. Então, a gente atende com medicina integrativa e qualquer pet pode passar pelas técnicas, né? Então, conseguimos atender tudo. Ô Ju, e que momento que começa, assim, a parte empreendedora? Ou seja, você está se formando, né? Você fala, puxa, daqui a alguns meses, o que eu faço depois que eu recebo o canudo? Não começa, Kendi, ninguém avisa a gente disso. E esse é um grande gargalo das graduações, é algo que eu gostaria muito de fazer, alguma coisa por você que está aí nos vendo. Ninguém nos prepara para empreender, muito menos no país que a gente está. É a escola da vida mesmo, né? E nós veterinários, a gente vem normalmente de uma família que nos proporcionou um sonho. Dentro de uma graduação que a gente não pôde trabalhar durante a graduação, porque normalmente são períodos integrais, que você está dedicado à universidade. Hoje já tem outras formas, né? Mas na minha época você estava ali meio que o dia todo à disposição da universidade. Então, quando a gente se forma, e aí, né? Faz o quê? E de repente você se vê com colaboradores, com esse papo de contador, de CNPJ, coisas que a gente nunca nem ouviu falar. Então, se torna um desafio bastante grande. Eu acredito que seja um dos maiores desafios e das maiores frustrações também. E tem que fazer propaganda, né? Para que você possa começar a atender. E aí a gente começa a ser a mocinha da prospecção, a mocinha do financeiro, do marketing, a que atende, então é a doutora também, né? É a mocinha que faz a live, porque a gente consegue prospectar mais dessa forma. É a líder, porque tem que ter uma equipe para que a gente alcance mais clientes. São vários bonés que se são vários pratinhos, né? Para a gente girar ao mesmo tempo. E é isso, muitas pessoas passam,
Mas eu acredito que várias profissões não abordem isso durante a graduação e que depois, quando formam os profissionais, a gente tem realmente esse gargalo. Eu acho que deveria ter pelo menos algumas palestras nesse sentido, né, naquelas Semana da Pátria, alguma coisa assim, que complementasse. Nas semanas acadêmicas, eu sempre fui uma das organizadoras e não aconteciam. Não é algo que passa pela nossa cabeça enquanto a gente está na graduação. A única empresa que nós temos próximos é o diretório acadêmico, ali, mas é algo que também não é muito próximo à nossa realidade, né? Porque é verdade, é mais burocrático mesmo. É muito distante ainda da gente. E o que a gente se preocupa? Com todos os colegas que querem ir para áreas diferentes. Aquele que quer os silvestres, aquele que quer aves, aquele que quer ruminantes, aquele que, enfim, né, ali dentro da veterinária mesmo, a vigilância, como eu citei, mas ninguém pensa que todos ali, em algum momento, vão ser empreendedores. É verdade. E o nome da empresa, como é que saiu? O nome da empresa é engraçado. Nós não tínhamos, a empresa chamava Juliana Moraes do Nascimento. Fui atrás do CNPJ, né? Nasci ali a Juliana Moraes do Nascimento. E para que a gente pudesse multiplicar os atendimentos, nós colocamos o anúncio das vagas para que nós pudéssemos formar a equipe. E aí, diante do dia lá da entrevista, várias meninas ali, e a gente conversando, elas falaram, mas como chama a empresa? Eu falei, Juliana Moraes do Nascimento. E aí o meu namorado trabalha com desenvolvimento humano também, e ele falou, nenhuma empresa chama Juliana Moraes do Nascimento, a gente tem que trazer um nome. E aí ali naquele momento a gente estava com uma série de colegas que tinham feito parte de uma mesma instituição, que chama Qualitas, que foi uma das pós-graduações que eu fiz. E a gente começou ali, podia ser quali alguma coisa, então quali de qualidade. Quem tem qualidade então? São qualipets ou qualivetes? E nós estávamos com a publicitária ali, e aí ela falou, não, são as veterinárias de qualidade, então são qualivetes, e depois nós transformamos numa brincadeirinha nas redes, que é o qualipets. Então quem entra a gente chama de qualipet. Seja bem-vindo, você passa a ser o qualipet, né? Bacana, mas nós somos a qualivetes. Não, mas é bacana, porque ele contextualiza, porque a palavra qualidade, ela dá uma credibilidade maior. Sim. Né? Então, por ali já vê que não é meia boca. E qualidade muda tudo, né? É o que a gente busca, né? De tudo, verdade. o tempo todo, né? Tá bom. Qualidade. E aí, ao longo do tempo, começaram a ver os clientes e ficam aqueles clientes mais cativos também, né? Ficam. Existem os clientes que a gente já atende praticamente 10 anos, muito tempo mesmo. Você chegou a trabalhar em clínica também? Não, eu nunca cliniquei. Fiz alguns estágios dentro de clínica, mas eu trabalhei na área comercial. Eu acho que até por isso... Mas foi bom. O meu ramo do empreendedorismo não foi tão assustador quando chegou até mim. Mas eu sempre gostei muito da área comercial, fiz pós-graduação em marketing, acho super importante, eu acredito que todos deveriam fazer, porque é muito, muito legal para a carreira, para que a gente consiga se posicionar frente ao mercado, né, conhecer melhor ali onde a gente está entrando. E depois, aí sim, eu decidi fazer sozinha, mas aí eu já tinha muita noção do mercado comercial, de indústria farmacêutica, veterinária. Então, eu trabalhei bastante tempo nessa parte, até durante a faculdade também. Que bom. Sim. Aí você começou a conhecer também as empresas, não só os locais onde se vendem os pets, mas onde ração, todas essas coisas, né, também, né? Sim. Eu trabalhei... Na universidade, uma das portas que se abre para o estudante de veterinária é realmente estar em pet shops no final de semana, em feriados, fazendo promoções e divulgação de produto. E até os testes dentro da própria universidade, no OVET, que a gente chama, que são os hospitais veterinários, testando ali produtos de determinado laboratório e fazendo estudos em cima dele. Então, durante os 5 anos eu trabalhei com isso. Me formei, continuei trabalhando com isso, mais 1, 2 anos, até um pouco mais. E aí depois eu fiz a pós-graduação, já, né, fiz de marketing depois de acupuntura. E aí quando eu terminei a de acupuntura, aí demorou um pouquinho já, mas eu já fui para o atendimento com a acupuntura mesmo. E em determinados momentos, se chega um animalzinho já em
fase assim, difícil, é duro, né? É demais, demais. Porque você vê que aquela pessoa está salva, né? E a gente tem todo o envolvimento emocional. Exato, tem que Da ser até pessoa. psicóloga na hora também. Sim, e é outra coisa que eu acredito que tivesse que ter dentro das universidades. Hoje a gente se coloca no mundo da pessoa, então eu estou inserida. É a empatia mesmo, né? A empatia mesmo, né? Eu estou inserida dentro da casa da pessoa, que é o que tem de mais íntimo para ela me mostrar. Eu tô lá. O local onde o animalzinho vive, Num né? atendimento Toda aquela a domicílio, atmosfera. toda aquela atmosfera, a família querendo se doar ali, fazer o melhor, às vezes o melhor já não tem mais muito o que fazer. A medicina integrativa, ela também traz esse conforto, porque a gente consegue fazer alguma coisa em qualquer fase da vida. Então, nem que seja um pouquinho, a gente vai conseguir oferecer um pouquinho de conforto e maior qualidade de vida para aquele animal. Eu acredito que a medicina mais tradicionalista, né, tradicional que a gente tem, a alopatia, aí já é um pouco mais complicada, porque tem aquele momento que, tá, agora eu não tenho mais o que fazer, eu não consigo mais entrar com uma droga, então é um pouco mais limitante. Então isso nos conforta também, com certeza. Você pode trabalhar preventivamente também. Preventivamente, que é o cenário ideal, Sim, né, Kendi? O que a gente gostaria mesmo é trabalhar no cenário preventivo. Estão vindo essas pessoinhas já, né, que são tratadas por nós preventivamente, e os próprios tutores já têm essa ideia de prevenir. Mas normalmente já tiveram uma história que antecedeu aquilo e que aí sim encontrou o trabalho de medicina integrativa, ali encontrou uma melhora, mas aí eles falam, que pena que a gente não começou antes. E aí esse animal vem a falecer por algum motivo e depois no próximo ele fala, não, agora eu quero fazer desde o começo. É o cenário ideal, que é essa nova geração. Né? Verdade. O Ju, você me fez lembrar, porque tem muita parte do atendimento, né? Isso daí, na verdade, fala do que aconteceu. Né? Eu trabalho na área de atendimento. Aí disseram que uma vez, num voo aéreo, uma senhora estava esperando o pet que foi transportado e o rapaz lá foi desembalar as coisas lá, olhou uma gaiolinha, tinha lá um cachorrinho, né, poodle, só que estava morto. E aí falou, bom, deve ser uma senhora aí, tem um pet aqui dentro? Aqui tem. Compra um igualzinho, mesmo tamanho lá tal, aí colocou lá. Aí chegou lá, a senhora veio buscar o cachorro e tal. Aí ela olhou assim e falou, mas cachorro não é meu. Não, porque não, olha aqui para aqui, bonitinho e tal, não sei o que. Não, mas não é meu isso aí. Mas como a senhora sabe que nasceu? Não, porque o meu estava morto, eu trouxe aqui para enterrar. Meu Deus, tá vendo que dá sacanear as pessoas? É verdade, né? Tá bom. Hoje nós estamos nos instantes finais. Eu quero que você volte aí outras vezes, porque você tem muito conteúdo. Tá? Obrigada. Eu te parabenizo aí, porque é uma carreira brilhante, né? A gente acredita, e você acredita muito no potencial desse mercado também de pets. Queria que você deixasse as suas redes sociais, o site, telefone, o que você quiser. Gente, vocês podem encontrar mais informações sobre nós no Instagram, no @qualivetes. Então, Q de queijo, U de uva, A de amor, L de lápis de novo, Y e VETS. Então, vocês vão encontrar dessa forma o site qualivetes.com.br e o telefone é 011 980 21 0461. Agora não tem mais o 0, só o 11, né? Obrigada, viu, Kendi? Obrigada, gratidão, obrigada. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa fantástica doutora veterinária, Juliana Moraes, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.